Shalom, paz do Senhor Jesus. Boa tarde aos irmãos. Estamos nessa tarde agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Em julho, no Brasil, comemora já, passamos nas festas juninas, na cultura do Brasil. E agora, em julho, férias. Mas o homem de Deus, o cristão, ele não tira as férias de Deus e de pregar a palavra tempo fora de tempo. Tirando das férias, passeando, com sabedoria, passeios, com a família. Você é livre para adorar a Deus em qualquer lugar, sair com a sua família, usufruir do tempo, do seu lazer. Tempo para tudo, tempo de orar, tempo de fazer obra e tempo de descansar e tempo de passear também na sabedoria, cumprindo as normas, cumprindo todas as prevenções de acidentes no seu passeio, na sua viagem. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui nessa tarde para abençoar a sua vida. Só a graça de Deus nos basta. O texto dessa tarde, temos um texto para que possamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler um texto abençoado que se encontra em Mateus, Mateus. Nós vamos ler o capítulo 14, o verso 22. Jesus anda por cima do mar. A epígrafe, texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha aí, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras, e em redor trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amados, aqui vejo 3 pontos chaves aqui, três passagens, 3 fatos, 3 eventos aqui, sobrenaturais. Jesus diz aqui, já era na chegada a hora, o horário, Deus fazendo a obra, assim, dia por dia, na quarta vigília da noite, 6 da manhã às 9, 9 é meio-dia às 3, 3 às 6, às 18 horas.
na quarta vigília, já à noite, e dirigiu-se por cima do mar. Você observa aqui, né, os discípulos que entrassem no barco, quando foram para a banda, né, a multidão, e despediam a multidão. Subiram um monte para orar, rapaz. Chegada já tarde. Estava ali só. Você vê que os discípulos ali, e Jesus aparece ali, caminhando por cima do mar, na quarta vigília. Esse barco estava no meio do mar. E estava sendo carregado, açoitado pelas ondas. O vento era contrário disso. Os discípulos viram ele caminhando sobre o mar. Você vê que Deus, como homem, para ser o Filho de Deus, para que os discípulos, uma confirmação teológica aqui da divindade, para que provasse aos discípulos, Jesus tinha que dar uma prova, para que eles crescem que ele é o Filho de Deus, para que seja uma veracidade, a verdade, como Filho de Deus. Porque passou muitos profetas, e muitos não acreditavam, nem os apóstolos, que ele era o Filho de Deus, o Deus vivo. E estava assustado. E vendo ele caminhar sobre o mar, eles falaram e gritaram com medo, é um fantasma. Ficaram com medo, o medo veio sobre eles. Jesus, ele falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ele já acalmou o medo, tende bom ânimo, se identificou, sou eu, não temas, não é fantasma. E respondeu Pedro, disse, Senhor, és tu? Olha Pedro duvidando, se és tu, ele queria uma prova. E fez prova ali. Se és tu, já estava em dúvida se era um fantasma ou não. Aqui é um sobrenatural, né? Uma guerra espiritual para identificar o Senhor Jesus. Se és tu, ele faz a pergunta ao Senhor Jesus. Manda aí ter contigo por cima das águas. Manda eu ir até ele por cima. Dá uma ordem para eu andar até aí. E Jesus disse, descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas ele sentiu o vento forte e teve medo. Aqui está o seguinte, medo para a salvação, medo da morte, medo de avançar, medo de viajar, medo do mar, medo de tudo, né? Esse demônio do medo. Deus está quebrando isso. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Então o medo dele, a falta de fé, ele não creu. Quantas pessoas estão com falta de fé, estão afundando na vida, não conseguem, né, por causa de falta de fé, não tem uma fé, né, sobrenatural. Aqui Deus quer te dar uma fé para você andar por cima, ter uma vida vitoriosa como águia. Clamando, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão. Ainda que você afunde, ainda que você perca a fé, você vai tentar, mas Jesus vai te levantar e vai te dar as mãos para te levantar. Sempre Jesus está levantando. Segurou e disse, homem de pouca fé. E falou para Pedro, faltou fé, homem de pouca fé. Porque ele duvidou. Então não duvide. Se Deus está andando, Deus está falando, que ele vai te exaltar, que tu vai viajar, se prepara. Faltou a preparação da fé para Deus andar por cima do mar. Então você vai andar por cima, né? Por cima do mar e por cima de nações, como águia, né? Andar por cima do sobrenatural, né? Cristo andou em cima do mar. Ele é o Criador, criou o mar e tudo, ele anda, ele voa, faz o que quiser, né? É Deus. Então, clamaram. Subindo ao barco, acalmou o vento. Quando voltou, acalmou o vento. Para dizer que a provação ali, o sobrenatural, teve ali a tempestade. Quando o sobrenatural de Deus acontece algo forte, para provar a tua fé.
E depois acalmou o vento. Depois desse momento de sobrenatural, dessa visão, tem um momento que Deus vai vir, vai mostrar e passa. Então aproximaram os que estavam no barco, adorando, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aí que eles creram que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Tem gente que até hoje, multidão que não crê que Jesus é o Filho de Deus. Judeu ortodoxo não crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele está à direita de Deus Pai. Então creia, meu irmão. Jesus é o Filho de Deus. Através do Filho se chega ao Pai. Se você morrer sem Jesus, você vai descer, vai perder a tua salvação. Né? Mas se você crê em Jesus, que ele é o Filho de Deus, você terá essa vida e estará por cima. Tá bom? Então, passando de lá, chegaram à terra de Genezaré. Né? Para que você chegue à terra, né, da sua vitória. Tá? Tem uma terra de vitória na frente, onde os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras. E ele caminhou, andou pelas terras, fazendo missões. Todos que estavam enfermos ali foram curados. Né? Rogaram, ao menos, que eles pudessem tocar na orla de Cristo, na sua veste. Todos que estavam ali ficaram sãos. Maravilha. Onde Jesus está, todos ficam sãos, curados. Né? Deus quer curar a sua vida, quer curar dessa tribulação. Deus quer te curar. Faça a obra de Deus, caminhe. Né? Ali os discípulos têm que caminhar, têm que sair. Hoje as pessoas estão paradas, né? Tem um conhecimento e fica parado. Tem que sair do barco para fazer a obra. Tem que caminhar por cima, né? Na autoridade, crendo que Deus está segurando em tuas mãos e você não vai afundar. Quero orar por você, orar por essa palavra. Deus, obrigado. Continua conosco, continua abençoando essa tarde de vitória, Júlio. Abençoa essa mensagem. Pai, que muitas pessoas estão vendo fantasmas na frente, estão vendo depressão. Não é miragem, tem que ter a visão, Senhor, futura. Sabendo que é o Senhor que está na frente. Sabendo que é o Senhor, Pai, que vem na hora certa. Que o Senhor faz a gente andar por cima. Possamos estar por cima, não por baixo, por cauda, por cabeça e não por cauda. Continua abençoando, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Você continua aí recebendo a palavra de salvação. Fique na paz.